Fala, povo de Deus, graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos chegando aqui na nossa quarta parte aqui de nossa aula de homilética e introdução à hermenêutica. E começando aqui agora nessa parte, a introdução à hermenêutica. Eu escrevi aqui no quadro, né, que a hermenêutica é a ciência e a arte que estuda a interpretação da Bíblia. A nossa primeira parte dessa aula, primeiro vídeo, eu dei uma explicação de homilética, hermenêutica e falei também sobre a exegese, ok? Vamos lá, vai verificar lá o primeiro vídeo dessa primeira aula aqui, ok? Vamos lá! Então, a hermenêutica, irmãos, é a arte de interpretar. E dentro do contexto teológico, a arte de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos lá? Aí eu botei aqui no quadro aqui a exegese, do grego ek mais egeomai, literalmente significa arrancar do texto, expor, jogar para fora, arrancar, mostrar. É exegese, ok? A exegese está dentro da hermenêutica. E a exegese, ela é a base para quem estrutura o sermão, para poder ensinar de forma correta e para poder também pregar, ministrar de forma correta a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. E eu escrevi o seguinte: a exegese é a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica. Ok? Então a exegese é a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica. E eu botei aqui as 5 bases da exegese. As 5 bases da exegese. Primeira, nós temos a chamada exegese estrutural. Está aqui no quadro aqui. A exegese estrutural. O que é a exegese estrutural? A estrutura do texto. Tem a ver com a estrutura do texto. A sua construção. A maneira como o texto está estruturado. Então, é uma das bases, uma das 5 bases da exegese. Também temos a exegese gramático-histórica. A exegese gramático-histórica está baseado na observação da síntese e do contexto histórico. Ah, pastor, o que é a síntese? Né? A síntese. Alguns falam sintaxe. Não é sintaxe, não, é síntese. Entendeu? A síntese é o estudo das regras que regem a construção das frases nas línguas naturais ou originais. Então a síntese é a construção, o estudo das regras que regem a construção das frases nas línguas naturais ou nas línguas originais. As línguas originais da Bíblia
De base começa com hebraico, entendeu? Aramaico e grego. São 3. Não tem mais do que isso. O hebraico em si, ele toma todo o Antigo Testamento, com alguns pedacinhos em aramaicos, algumas partes. O grego, que é o grego koiné, alguns chamam de koiné, grego koiné, ele toma todo o Novo Testamento. E tanto no Antigo quanto no Novo, nós temos palavras em aramaico. Ok? Estamos só conversando. Nós temos também a exegese teológica. O que é exegese teológica? Doutrinas, observa as doutrinas sistematizadas pelos estudiosos da igreja. Aí nós estamos falando de observar doutrinas bíblicas dentro do texto da palavra de Deus. Dentro do texto. Que é isso, pastor? Nós estamos vendo a exegese teológica. Entendeu? Então os estudiosos, os teólogos, eles construíram, escreveram as suas teologias sistemáticas, os seus credos, no que creem, entendeu? Os seus catecismos, que é aquilo que mostra ou denota a fé, o que a gente crê. Então, tudo está estruturado e a exegese teológica observa o texto bíblico baseado na teologia sistemática, que são as doutrinas bíblicas. Ok? Estamos só conversando. Vamos lá. Outra parte aqui é texto e contexto. O que é o texto? É a passagem bíblica que você está lendo. O que é o contexto? É o que vem escrito antes e o que vem escrito depois. Esse é o contexto. Ok? E tem uma explicação bem interessante. A gente usa o texto junto com o contexto para não criar um pretexto. O que é o pretexto? Pretexto é o caminho para a heresia. Aí nós vamos falar o seguinte: fulano, ele não fez a exegese do texto. Ele não fez a interpretação certa. Ele criou um pretexto. Ele olhou um texto separado. Um texto vazio, sem observar o contexto, sem observar a estrutura, sem observar o contexto gramático histórico, sem observar o contexto teológico das doutrinas que já estão fundamentadas. Então, criou-se um pretexto. Pretexto é o caminho da heresia. Então nós temos que observar o texto junto com o contexto para não criar um pretexto. E o último item que eu botei aqui é o seguinte: é o contexto bíblico e histórico. O que é o contexto bíblico? É aquilo que está na própria Bíblia. Nós já falamos do contexto. Analisar. A própria Bíblia explica a si mesmo. Nós vamos ver essas regrinhas dentro da hermenêutica em outra aula, ok? Histórico. Época em que o autor escreveu. Então, contexto bíblico e histórico. O histórico é a época em que o autor escreveu. Tem vários salmos que você vai analisar
Os salmos, eles estão, por exemplo, eles têm uma historicidade, entendeu? E tem uma historicidade. É igual aquele salmo que fala, né? Quando voltávamos de Sião, regressando do cativeiro, parecíamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de um sorriso. Qual a historicidade desse salmo? A historicidade é justamente um período pós-cativeiro. Entendeu? Assim como tem outras partes na Bíblia, que é período em que Davi está sendo perseguido, Davi na caverna de Adulão, Saul tentando matar Davi, existem vários salmos ali, assim como tem várias passagens bíblicas que tem que ser analisado o contexto histórico. Você já pregou a palavra de Deus no livro de Sofonias? Eu já perguntei isso aí em sala de aula, em aula presencial. Você já viu pastores pregando no livro de Sofonias? Do profeta Sofonias? A maioria das pessoas vão falar assim, não vimos. Não lembro. Eu já preguei umas 2, 3 vezes no livro de Sofonias. Mas para isso, eu tive que observar o contexto histórico da época. O que aconteceu na época? O que estava acontecendo? Qual é o contexto que estava vivendo ou vivenciando o profeta Sofonias para chegar na mensagem? É uma bênção. Amém? Assim você compreende melhor a palavra de Deus. Nós vamos terminar por aqui e que o Senhor continue te abençoando, nos abençoando. Amém? E que a graça do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Deus nos abençoe. Pausamos por aqui. A paz. Amém.